Graças a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui dando início, a mais uma aula, a mais um estudo bíblico na carta, na missiva ou na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Desta feita, nós vamos estudar o capítulo de número 3, dos versículos 14 ao versículo 21. Efésios, capítulo de número 3, versículos 14 ao 21. A epígrafe do texto fala sobre a oração de Paulo, e um tema sobre esta passagem é que esse texto é conhecido como a oração mais ousada da história, ou de toda a Bíblia. Nós vamos ver isso. Diz assim a palavra de Deus: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só nesse versículo, acredito que o Dias pregaria 40 minutos, Por causa disto, por causa de quê, Eu me ponho de joelho, Aí ele continua no versículo 15, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome de quê? Nome de quem? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados no amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, o versículo 20, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aqui, esse texto aqui, a diaconisa Simone, mas a Paula, elas pregam mais 40 minutos, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse que opera em nós? Rapaz, estudar a Bíblia, perguntando a Bíblia, é uma coisa fantástica. Abre assim a mente e dá vontade até de pregar e não de estudar, A esse quem glória na igreja, Por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Assim seja, louvado seja Deus. Queridos, dentro desse texto, nós observamos que dá para nós fazermos aqui algumas perguntas para nós aprendermos e mergulharmos na palavra de Deus. Por que que essa passagem é conhecida como a oração mais ousada, da história? Por quê? Porque aqui, queridos, está a primeira oração de Paulo nessa carta, Nós já estudamos o capítulo 1, 2 e metade do capítulo 3, e essa é a primeira oração que ele faz pelos irmãos em Éfeso. E aqui tem algo importante, tem uma cereja do bolo. Por quê? Porque Paulo aqui ele vai enfatizar a necessidade de iluminação espiritual ali daquela igreja, Por quê? Porque ele vai, essa oração, ela vai enfatizar o quê? Ela vai enfatizar a capacitação ali daqueles irmãos.
E qual é a ênfase desta oração? Nós observamos aqui que a ênfase agora não é conhecer. Até o versículo de número 13, o apóstolo Paulo nos ensinou aos irmãos em Éfeso, né, acerca do conhecimento, acerca de conhecer a Deus, acerca de conhecer a Cristo, acerca de conhecer o Espírito Santo. Mas agora ele deixa de ensinar acerca do conhecimento, do conhecer, e ele passa a ensinar acerca do ser alguém diante de Deus. Por que essa oração, querido, é geralmente considerada como a mais sublime, a de maior alcance, né, das epístolas paulinas, né, e possivelmente de toda a Bíblia? Algo muito interessante aqui. Por quê? Olha só que coisa interessante. Essa oração é o ponto culminante da teologia de Paulo. Por quê? Porque ela é considerada a oração mais ousada de toda a história. Aí os irmãos podem perguntar, mas aonde está a ousadia nessa oração? Né? Porque o apóstolo Paulo fez um pedido muito simples. Ele diz: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa falando com isso, mas por quê? É porque essa oração, querido, que o apóstolo Paulo fez, ele não fez ela num púlpito de uma igreja. O apóstolo Paulo não fez esta oração na cabeceira de sua cama. O apóstolo Paulo não fez essa oração em um devocional no monte. O apóstolo Paulo, ele fez essa oração quando ele estava preso, né, ali nas masmorras, como disse ali o pastor em BH, nas Marmentinas de Roma, né? Ele estava algemado ali na antessala da morte, porque Nero já tinha decretado ali a sua morte. Então observe que quando o apóstolo Paulo ele faz esta oração, por esta causa, ou por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Querido, nós aprendemos aqui que alguém, se nós estivéssemos na situação de Paulo, do apóstolo Paulo, no lugar dele, nós lá lembraríamos de orar por alguém, de pedir por alguém, iríamos pedir por nós, pois ele estava algemado, preso, na antessala da morte, no corredor do martírio, com o pé na sepultura e com a cabeça próxima à guilhotina, ali do soldado romano. E ele tem muitas necessidades físicas e materiais imediatas e urgentes para fazer ao Senhor, não é verdade? Mas ele não faz nenhuma espécie de pedido para Deus livrá-lo em relação às suas necessidades. Paulo, ele vai orar para que Deus ilumine, para que Deus fortaleça, para que Deus capacite, para que Deus abra os olhos dos irmãos ali em Éfeso. Algo que Nero não compreendeu, algo que o inimigo do cristianismo e ali de Paulo não entendeu. E não entendem ainda acerca de nós. Por quê? Porque os homens, eles podem colocar, como eles colocaram o apóstolo Paulo atrás das grades, mas eles não puderam colocar ou enjaular a sua alma, né? Eles podem enjaular, né, ou algemar as suas mãos, mas não podem algemar a palavra de Deus em seus lábios. Eles podem proibir Paulo de viajar, visitar e pregar nas igrejas, mas não podem, como não puderam,
impediu o apóstolo Paulo de orar, não nas igrejas, mas de orar pelas igrejas. Isso é interessante. E qual é a pedagogia desse texto, o ensinamento, a aplicação? É que não importa qual seja a dificuldade, o problema que venhamos estar passando, né, acerca de perseguições, né, o Senhor está conosco. Eu estava estudando esses dias com o pastor Saião, né, Luiz Saião. Eu até recomendo, se os irmãos quiserem estudar com ele, é um dos maiores mestres que nós temos nos últimos dias, né? Luiz Saião, ele é fenomenal, ele é da MBU, né? Então, nós observamos, estudando com ele, e eu descobri que no Oriente, próximo ali, no Ocidente, ali onde nós estamos vendo essas guerras, o país com o maior número de cristãos, por incrível que pareça, é o Irã, queridos. Em dados coletados, há mais de 1 milhão de cristãos no Irã. Se conversarmos, segundo ele, né, com alguns cristãos iranianos, eles chegam a dizer ousadamente que esse número pode chegar até 3 milhões de cristãos congregando escondidos, sem Bíblias, com apenas pequenas porções passadas uns para os outros. E nós temos esta joia em nossas mãos. Então, observe que o apóstolo Paulo ele estava preso fisicamente, mas a sua mente não estava presa, a sua alma não estava presa, os seus lábios não estavam presos. E ele sabia que ele estava ali com um propósito, para um propósito, e ele poderia, mesmo preso, fazer muito mais do que chorar, do que se lamentar pela situação que ele estava vivendo. Acerca disso, o Dr. Mike Lloyd Jones, ele fala algo acerca do apóstolo Paulo, e eu quero abrir aqui aspas para ler o comentário do Dr. Mike Lloyd Jones. Aspas, né? O importante para nós é saber que Paulo está realmente dizendo que, embora prisioneiro, embora um perverso inimigo o tenha encarcerado e o tenha posto em grilhões, o tenha impossibilitado de visitar os efésios e de pregar-lhes, ou de ir a qualquer outro lugar para pregar, há uma coisa que o inimigo não pode fazer. Não pode impedi-lo de orar. Ele ainda pode orar. O inimigo pode confiná-lo numa cela, pode manter ferrolhos e trancas nas portas, pode algemá-lo a soldados, como ele era algemado a uma dupla de soldados, 4 quartetos por dia, pode pôr grades nas janelas, pode enclausurá-lo, pode confiná-lo fisicamente. Entretanto, nunca poderá obstruir o caminho do coração do crente mais humilde para o coração do Deus Todo-Poderoso, para que ele possa realizar grandes coisas através da oração. Fecha aspas. Então aqui o pastor, Mike Lloyd Jones, ele está dizendo que o apóstolo Paulo, ele estava com a sua alma livre. Eu quero abrir aqui outro parênteses, né? Quando Daniel ele foi para a Babilônia, ele era cativo, mas ele estava livre para adorar ao nome do Senhor. Daniel e os seus amigos. Então, queridos, não importa onde nós venhamos estar, nós somos livres para adorar ao Senhor. E aqui nós aprendemos o seguinte, que Paulo ele estava na prisão, mas não inativo, pois ele estava na ativa. Ele estava cuidando das igrejas que ele fundou. Ele estava realizando um poderoso ministério na prisão. E aqui traz um ensinamento poderoso para nós. Paulo na prisão, ele pregou mais, ele ganhou mais almas do que nós tudinho nesse estudo talvez possamos ganhar se vivermos 100 anos do jeito que nós estamos vivendo. Por quê? Porque só de soldados da guarda pretoriana ele ganhou cerca de 16 mil.
Quantas almas nós temos ganhado? Estamos ganhando, estamos fazendo, né? Então nós observamos aqui que algo interessante é que o apóstolo Paulo, ele uniu o ministério da intercessão com a oração. E isso significa que ele nunca separou o ministério da instrução, que é o da pregação da palavra de Deus, com o ministério da oração. São duas coisas que andam juntas. A oração, o estudo, a leitura e a ministração da palavra de Deus. O que, infelizmente, tem sido escassos nos dias de hoje, porque há uma minoria, não é uma grande maioria, mas de grandes teólogos abandonando, né? Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, as trincheiras, né, da oração, separando a academia da piedade e a pregação da oração. Mas nós precisamos voltar a essas origens. Alguns irmãos aqui possam conhecer, mas está aí a minha irmã, que é testemunha, né? Eu dizendo isso vai declarar assim um pequenininho, uma suspeita da idade dela, né? Quando nós nos convertemos, né? Ali eu me converti em 96, né? Quando nós orávamos, na igreja ainda tinha uma campainhazinha que quando os irmãos estavam cheios da unção ainda e o pastor dizia amém, 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 os irmãos orando, ele metia a mão no sininho para os irmãos pararem de orar, né? Hoje em dia, o pastor está orando, eu estou orando, aí eu fico em silêncio para ver se eu escuto uma voz, eu escuto mal a do Francisco, né? Francisco orando, outro, aí eu olho para trás, os irmãos estão sentados, os irmãos têm dor no joelho, os irmãos têm dor nas costas, os irmãos sentem tontura, os irmãos têm assunto para conversar dentro da igreja, mas não tem coisa para orar. Será possível um negócio desse? Né? E é porque é no cimento, lisinho. Agora imagine se fosse para o Cascai, no monte. Então, querido, oração fervorosa, ter fervor, ter vontade de orar. Aí, Senhor, meu Deus, Pai, assim, está fuxicando para Deus. Não, irmão. Só que aqui eu quero abrir um parêntese. Na igreja, nós devemos ter vigilância na oração. Existe a oração pública e a oração secreta. A oração pública, você tem que saber o que está orando. Aí, ó, tá vendo? É uma dessa aí mesmo. É bem dessa daí, né? Aí para quando o dia estiver incomodando a minha irmã de orar, ela bata assim, tá bom, tá alto demais. O que acontece, né? Então, o que acontece? Precisamos ter sabedoria para orar na igreja. Que tipo de sabedoria, pastor? Não expor os seus problemas pessoais, nem os problemas de ninguém. A oração pública, eu sempre digo que é uma oração genérica. Você não pode dizer, Senhor, abençoa o casamento do irmão Francisco, um exemplo, né? Abençoa o casamento dele, a situação que ele está passando, meu pai. Ô, Jesus, toma o pastor. Não, irmão, você não pode fazer isso, não. Entendeu? Ô, irmão, ele me confessou, pai. Ih, Jesus, tenha misericórdia. Você jamais pode fazer isso, querido. Algo que lhe foi confiado. Agora, no seu secreto, aí você pode expor essa necessidade. Entendeu? Pode expor, abrindo aqui esse parente. Mas na oração pública, vigie, faça aquela oração genérica. Abençoa os lares, abençoa as famílias, uma oração de bênção. Não uma oração para entrar com providência em causas pessoais. Entendeu? Mas quando for orar, ore, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, assim, bote força, bote peso. Mas, pastor, Deus entende meu pensamento. Entende, filho. Mas se você se ajoelhar com seu pensamento, ou assim, Senhor, em nome de Jesus. Você ora 2 minutos, com 2 minutos de oração de joelho no pensamento, você está tomando banho de praia. Você está passeando no shopping. Você está participando de um churrasco. Você, sem querer, de joelho, pensando que está orando, está fofocando na mente.
É verdade. Então, quando for a hora. Vamos lá, continuar. O preâmbulo da oração. Aqui eu quero abrir mais um parênteses para John Stott, né? Porque tem 4 formas de nós aprendermos, querido. Lendo, ouvindo, vendo e fazendo. Então a gente lê acerca daqueles que sabem mais do que nós, para nós também transmitirmos, né? Aspas para o Dr. John Stott, um dos maiores teólogos do século XX. Ele diz o seguinte, que o prelúdio indispensável a toda petição, oração, é a revelação da vontade de Deus, porque Deus coloca isso em nossos corações. Não temos autoridade alguma para orar por qualquer coisa que Deus não revelou a sua vontade. Por isso, a leitura da Bíblia e a oração devem caminhar sempre juntas. Fecha aspas. Querido, é nas Escrituras que Deus revelou a sua vontade e é na oração que pedimos que Deus realize algo em nossas vidas. Para nós falarmos com Deus, nós oramos. Para Deus falar conosco, nós lemos a Bíblia. É simples. Orar e ler, né? E também estudar acerca de um conhecimento mais abrangente. E nós aprendemos aqui, nesse texto, queridos, será que o microfone do Francisco funciona hoje? Né? Se funcionar, Francisco, vê aí para você ler aí Lucas 22, 41 e o Dias aí Atos 7, 60. Vamos ver se aí funciona. Se não funcionar, é mistério da Simone mesmo, viu? Diz assim, ó. Na introdução da oração do apóstolo Paulo, querido, nós podemos aprender 3 coisas importantes. Eu falei que eu queria pregar nessa mensagem, né? Na introdução da sua oração, nós podemos aprender 3 coisas importantes com o apóstolo Paulo. Primeiro, que nós podemos aprender é a postura de Paulo, que ele revela reverência. A postura do apóstolo Paulo revela-nos uma reverência. Por quê? Porque ele diz assim, ó, por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai. E o que nós aprendemos com isso? Simples, é que os judeus normalmente oravam de pé. E orar de joelho representava uma humilhação, uma humildade extraordinária. Ele se põe de joelho, se humilhando ainda mais ao Senhor, para que esse pudesse ouvi-lo. E essa postura era usada em ocasiões especiais ou em circunstâncias específicas. Aí eu peço aí para o Francisco ler Lucas 22, 41. Não, tá abriu não. Não, abre o microfone. Mas não acredito negócio, não é usar o bicho da goiaba mesmo. O microfone tá fechado, Francisco. Mas, rapaz, se o teu telefone funcionar em casa, Francisco, vou te falar, viu? Pastor, Abra aí, vou ler, pastor. Leia, Simone, leia. Lucas 22, 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Né? Agora, quem? Jesus. Entendeu? Jesus, entendeu? Há um tiro de pedra. Aí o que acontece? Você pega uma pedra, né? E você lança, dá o quê? Em torno de 20, 15 metros, depende muito. É um tiro de pedra, uma distância. Aí eu falo assim, por quê? Porque Jesus ia fazer uma oração particular. Ele precisava expressar, né? Com um tom que ele pudesse ouvir, né? Então, e o Dias, Atos 7,60, acerca de Estevão. Atos 7,60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu.
Viu aí? Esse adormeceu aí quer dizer morrer, né? Ele morreu porque ele estava sendo apedrejado, não é isso? Por causa do grande discurso que ele fez pregando toda a lei e os profetas. Então, o que é que acontece? A Bíblia não sacraliza o quê? A postura física com que devemos orar. Não há uma regra. Podemos orar em pé, podemos orar sentado, podemos orar de joelhos, podemos orar deitados, Deus vai ouvir. Mas a questão é, por que eu estou orando em pé? Por que eu estou orando dirigindo? Por que eu estou orando deitado? Por que eu estou orando sentado? Há toda uma, né? Há orações respondidas, a gente trabalhando, a gente fazendo oração, fazendo ronda, lavando uma louça, arrumando a casa, Deus responde. Mas num devocional de oração é aconselhável uma concentração, aqueles que podem, aqueles que não podem, nos colocarmos de joelhos e orarmos ao Senhor, né? Uma colocação aqui, né? Um santo de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Frases de efeito, né? São frases de efeito. Então, um santo, um crente, um servo de joelhos, ele enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. E nós aprendemos com, né, essa filosofia aqui, né, que quando a igreja ora, a mão onipotente de Cristo, de Deus, né, que dirige o universo, ela se move para agir providencialmente na história acerca do problema, da causa, da razão e da circunstância de alguém. Então, a mão de Deus se move, né? E nós concordamos aqui com a expressão que diz da seguinte forma, ó, quando o homem trabalha, o homem trabalha. Presta atenção. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, quem trabalha é Deus. Entendeu? Quando o homem trabalha, ele trabalha. Mas quando o homem ora, quem trabalha é Deus, em seu favor, para suprir a sua causa. Em segundo lugar, aqui na oração do apóstolo Paulo, né, nós vemos a motivação de Paulo quando ele revela a exaltação pela obra de Deus na igreja, nos versículos 14 e 15, né? Onde ele diz, por esta razão dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Fecha aspas, né? No capítulo 3, no versículo 1, né? Ele diz o seguinte, por esta causa, né? Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Ele nunca assumiu que era prisioneiro de César, mas prisioneiro de Cristo Jesus, né? Aí no versículo 14 ele diz, por esta causa eu me ponho de joelho perante o Pai, né? E aqui o apóstolo Paulo está falando da sua gloriosa, da gloriosa reconciliação aqui, né? Dos gentios com Deus e dos gentios, perdão, com os judeus. Ele estava falando dessa reconciliação, uma reconciliação dupla dos judeus, dos gentios, com Cristo e também com os judeus, porque os judeus não tinham os gentios como alguém, né? E outra coisa que nós aprendemos aqui, querido, que o apóstolo Paulo, diante dessa oração, ele estava dizendo que o Senhor tinha formado uma única igreja no seu corpo, fazendo com que judeus e gentios se tornassem um em Cristo, onde Cristo é a cabeça. Essa carta aos Efésios é uma carta eclesiológica,
porque fala da igreja como corpo, como noiva do Cordeiro. E a irmã gêmea dela, aprendemos no começo, é a carta aos Colossenses, que é uma carta cristocêntrica, porque fala de Cristo como a cabeça, né? Então, veja só, a igreja da terra e a igreja do céu são a mesma igreja. E qual é a diferença? Né? A igreja do céu, a igreja da terra é a mesma, mas há uma diferença. Alguém sabe me dizer aí? Se o microfone do Francisco tivesse aberto, ele sabia dizer. Mas Simone tem que dizer. Diga aí, Simone. Pastor, essa daí eu não vou dizer, não. Eu até faço uma ideia, mas eu prefiro não responder. Entendeu? É porque a igreja da terra, querido, ela ainda está sujeita a pecar. A igreja da terra está sujeita a pecar. A partir do momento que ela for para o céu, ela não pecará mais. É a mesma igreja, ou seja, os mesmos irmãos. O irmão que adora a Deus na terra, ele está sujeito a pecar, pois Paulo diz, aquele que se diz que está de pé, cuide para que não caia, mas uma vez ele estando no céu, ele não pecará mais, porque lá não há possibilidade de pecar. Mas é a mesma igreja, né? É a família de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui da igreja militante da terra e da igreja, olha outra coisa interessante, né? Aqui, a igreja na terra, ela é uma igreja militante. Já a igreja no céu é uma igreja triunfante, porque ela triunfou, né, mediante os obstáculos que ela passou aqui na terra, vencendo as tentações, vencendo os seus pecados, né, se esquivando, né, de cair nas ciladas do inimigo através da vigilância, da leitura da palavra e da oração. Louvado seja Deus. Isso significa, querido, que como uma única igreja, né, precisamos estarmos firmes, porque nós somos a mesma igreja. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, se alguém puder achar aí para ler, Hebreus, Novo Testamento, finalzinho da Bíblia ali, capítulo 12, versículos 22 e 23. Hebreus, capítulo 12, né? Escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículos 22 e 23, né? Vê aí, algo lindo aí, que está aí. O escritor falando dos irmãos do céu. Hebreus 12, 22 e 23. Isso. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Viu aí? Entendeu? É a mesma, que coisa interessante, né? Ou seja, os que estão na terra, né? Seja os que estão no céu, está escrito em um só livro, o livro da vida, e gravado no peitoral do único sumo sacerdote por excelência, Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele, como sumo sacerdote por excelência, ele encerrou o seu ministério aonde? Se eu continuar aqui, eu vou falar em mistério, então tem que dar uma pausa, controlar, que é estudo. Aonde que ele, aspas, encerrou ali o seu ministério sacerdotal, fazendo a sua última oração sacerdotal, onde foi? No Gólgota, na cruz, quando ele apresenta ao Senhor os nossos pecados, as nossas falhas, e ali ele se entrega como
Cordeiro, para que o seu sangue perdoasse os nossos pecados, né? Então aqui o apóstolo Paulo, ele se dirige a Deus como nosso Pai. Temos confiança e intimidade, ousadia, acesso e confiança a Deus, né? No versículo 12 do capítulo 3, no estudo passado, né, nós lemos isso, falamos sobre o acesso, né? No qual temos ousadia e acesso. Esse acesso nós só temos mediante, amados irmãos, a intimidade da oração. O Dr. Russell Shedd, que é um dos comentaristas da Bíblia de Estudo, Shedd, uma Bíblia top, excelente, né? Diz que a paternidade de Deus é um arquetipo, né? É um arquetipo, não havendo nada neste mundo que não tenha sua origem em Deus. Olha só, ele disse o quê? Que a paternidade de Deus sobre nós é um arquetipo. O que isso significa, né? Que não havendo nada neste mundo que não tenha sua origem em Deus, ou seja, que tudo que existe na atmosfera, no mundo, tem origem em Deus, né? E toda a ideia de paternidade se manifesta tanto no céu como na terra, referindo-se à figura original da paternidade de Deus. Vamos lá. Terceiro lugar, né? A audácia de Paulo revela sua confiança aqui no versículo 16. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele manifesta o desejo de que Deus atenda às suas súplicas, não acerca de si mesmo, mas acerca de outrem, né? Aspas, né? Para o versículo 16. Segundo as riquezas da sua glória. Glória de quem? Glória de Cristo Jesus. Glória de Deus. Por quê? Porque a glória de Deus não é um atributo de Deus, mas é o fulgor pleno, né, de todos os atributos de Deus. A glória de Deus não é um atributo de Deus, mas o vigor pleno de todos os atributos de Deus, né? Então nós observamos diante disso que o Curtis Vaughan, ele diz que o apóstolo Paulo tinha em mente os ilimitados recursos que estão disponíveis a Deus. Olha só, ele tinha em mente, né, os ilimitados recursos que estavam disponíveis diante de Deus. E nós podemos fazer pedidos audaciosos a Deus, porque os recursos de Deus para nos atender mediante o nosso merecimento são inesgotáveis, amados irmãos. Não há nada que nós possamos pedir a Deus que ele não tenha condição de fazer. Agora, de cada 10 pedidos que alguém venha fazer para nós, talvez a gente tenha condição de pensar em talvez ajudar a resolver um, né? Mas Deus não. Tudo que a gente pedir, né, Deus vai fazer, né? Bom, é dos versículos, né, 14 ao 21. Vamos agora para os versículos 16 a 19, né? Sobre o conteúdo desta oração do apóstolo Paulo. Nesta oração, as petições de Paulo são como degraus de uma escada. Por quê? Porque cada uma delas, subindo mais e mais e mais, porém elas são baseadas todas diante daquilo que veio antes, né? Veja só, o ponto culminante da oração está nas últimas palavras do versículo 19, né? Do versículo 19, diz o seguinte: para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aí, quando a gente está lendo isso aqui, a gente tem que fazer uma pergunta. O que Paulo pede a Deus? O que Paulo pede a Deus? Vamos lá. Em primeiro lugar,
A oração de Paulo é uma súplica por poder interior. Versículos 16 e 17. É uma súplica por poder interior. Olha só, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais, olha só, interiormente fortalecidos no poder pelo seu Espírito. Querido, rapaz, por isso que a gente tem que estudar. O cara que é bom de português, ele aprende muita coisa. Eu sou analfabeto e eu aprendo um bocado de coisa, né? Olha só. Que coisa linda, ó. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais inteiramente fortalecidos com poder, não é do seu, é pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus. Olha só, é o Espírito de Deus que nos fortalece, né, interiormente, querido. Aí ele diz, e que Cristo habite pela fé, aí vem a habitação, né, de Cristo, do Espírito Santo de Deus em nós, em nosso coração, a fim de que, arraigados, fisgados, seguros, né, e fundamentados no amor, querido. O amor tem que estar entranhado em nós, tem que ser um fundamento, uma base, um alicerce seguro para suportar as lutas, as lamúrias, né, as intrigas, as adversidades que advêm sobre nós. Aí, fecha aspas, né? Então, aí vem o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, né? Ele aqui não está pedindo que haja mudança nas circunstâncias em relação a ele mesmo, tirá-lo, como é o caso da prisão, né? Nem em relação às outras pessoas, aos outros irmãos que estavam com ele. Ele ora pedindo poder, não para ele, mas para a igreja do Senhor Jesus. Então, observe a grandiosidade aqui, que a preocupação do apóstolo Paulo não é com coisas materiais, embora as coisas materiais sejam importantes para nós. Mas aqui, o apóstolo Paulo está preocupado com as coisas, né, espirituais, com as coisas espirituais. E as orações de hoje, queridos, como que elas estão concentradas? Elas são concentradas no homem, na busca imediata de prosperidade e curas, e estão longe do ideal dessa oração aqui, que o apóstolo Paulo aqui está pedindo. As pessoas hoje são as orações imediatas, Deus vai fazer isso, aquilo, né? E traga isso para Deus te dar isso, querendo barganhar com Deus. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A oração é para nos dar revestimento. A oração de Paulo não é apenas espiritual, mas também especificar. Temos que especificar a nossa oração. Oração necessária, oração de prioridade, né? Vamos priorizar o que eu preciso agora, de imediato. Então eu foco naquilo e depois eu oro acerca daquilo que eu tenho necessidade. Mas primeiro eu tenho que orar naquilo que eu tenho urgência, né? Louvado seja Deus, né? Paulo, ele não divulga aqui em sua oração. Ele não usa expressões genéricas. Ele não pede alívio dos problemas, mas poder para enfrentá-los. Olha que coisa linda, né? Ele pode dizer, Jesus, me tire desse problema em nome de Jesus. Não, me dê força para enfrentar, né, esse obstáculo, esse problema, né, essa adversidade, essa enfermidade, etc. O poder é concedido pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. É o Espírito Santo de Deus que nos concede esse
poder, né? Por quê? Porque a presença do Espírito na nossa vida é a evidência da nossa salvação, né? Vê aí alguém aí, Romanos, capítulo 8 e o versículo 9, né? Aí outro já lê aí Atos, capítulo 1 e versículo 8. Peraí, vou igualar isso aqui. O Dias vê aí Romanos 8, 9. A Paulinha lê aí Atos 1, 8. A Simone, Lucas 4, 1 e 14. Amém? Quem achou aí a primeira referência? Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Aí deixa eu ler para poder nós entendermos, né? Que a presença do Espírito na nossa vida é a evidência da nossa salvação. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Viu aí? Esse tal não é dele. Então, é o Espírito que deve estar em nós. Aí, nós temos que entender que o poder do Espírito é a evidência da capacitação da nossa vida. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Viu aí? Então recebemos poder, né, até os confins da terra. É esse o Espírito Santo de Deus que dá. Aí o que acontece? Jesus realizou o seu ministério na terra sobre o poder, ou sobre o poder do Espírito Santo, né? Já conhece Simone, e aí Lucas, capítulo de número 4, versículo 1 e o versículo 14. Amém. Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha, aqui tá uma pregação tremenda. E o versículo 14. O 14. Eu tive que vir aqui pro quarto porque o celular tá descarregando. Então aqui tô cega aqui dentro. É o 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Olha aí, viu? Tudo é o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Tem uma referência lá em Atos 10, 38. Vê aí, acerca aí de Pedro, lá em Cornélio. Alguém aí, abra aí e lê aí Atos 10, que é a convenção de Cornélio, 10, 38. Quem achou aí pode ler. Atos 10, 35. 38. 38, é 38. 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Viu aí? Então, assim, nesse discurso de Pedro aqui, falando ali aos irmãos acerca do poder do Espírito Santo. Queridos, aqui há 59 referências do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, né? E 1/4 de todas as referências do Novo Testamento está no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Então nós precisamos ser fortalecidos com poder, porque nós somos fracos. Precisamos sermos revestidos, né, com poder, porque o diabo é astucioso. Precisamos sermos revestidos com poder, porque nosso homem interior, os irmãos que estão notando aí, notem. Precisamos sermos revestidos de poder, porque o nosso homem interior mente. Né? O nosso homem interior. O que é o homem interior? Mente.
coração e vontade depende do poder do alto para viver em santidade. Precisamos sermos revestidos de poder, porque o nosso homem interior, a mente, o coração e a vontade depende do poder do alto para viver em santidade, né? O Dr. Michael Lloyd Jones, ele comenta sobre a experiência de Moody, né, em Nova York com o Espírito Santo, e eu quero abrir aspas para ele, para nós caminharmos para a conclusão aqui. Ó. Aspas para Michael Lloyd Jones. Subitamente, e aqui ele está falando acerca de Moody, né? Subitamente, quando caminhava no Hall Street, lhe sobreveio o Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Diz-nos ele que a experiência foi tão tremenda, tão gloriosa, que ele ficou em dúvida se poderia aguentá-la. Num sentido, se ele poderia aguentá-la num sentido físico. Tanto assim que ele clamou a Deus para que segurasse a sua mão. Gente, isso aqui é poderoso demais, né? Para que ele não caísse na rua. Foi assim por causa da glória transcendental da experiência. Pode-se ver a mesma coisa nas experiências de Jonathan Edwards e David Bryan. Então veja a experiência do poder do Espírito Santo na vida desses homens. Aqui foi apenas de Moody, né? Que ele estava tão cheio do Espírito Santo no meio da rua que ele orou: Senhor, calma, 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 segura a mão aí. E, irmãos, e a gente está pregando na igreja, o fogo está caindo, e os abençoados estão. Não sente nada, nem arrepio. Eu vou botar um ar-condicionado na igreja para quando estiver pregando, você botar no 5 para ver se pelo menos se arrepia de frio, se dá uma sensação assim, né? Porque buscar, sentir Deus, é dar lugar a Deus. É se desprender do mundo. É se deixar, queridos, ser envolvido pelo mundo, né? O falar em línguas eu não estou falando em simplesmente falar em línguas, não, falar em línguas é um detalhe, é sentir Deus, é sentir a emoção de estar na presença de Deus, é chorar diante de Deus. As pessoas se preocupam muito em falar em línguas, e sentir Deus não é falar em línguas, é se emocionar com Deus, é se alegrar com Deus, é se apaixonar com Deus, é sentir Ele em você, a ponto de você se aquebrantar diante dele. E a gente não pode se acomodar, se eu não falar em línguas, eu não tenho Deus. Claro que tem. Falar em línguas é um mistério. Agora temos que sentir Deus. E eu quero concluir 21 e 28, né? Aí a gente continua. Só para concluir aqui. O poder do Espírito Santo nos é dado de acordo com as riquezas da sua glória. Essas duas petições caminham juntas. As duas referem ao ponto mais íntimo do cristão. Seu homem interior de um lado e seu coração de outro. O homem interior tem que ficar de um lado e o seu coração de outro. Michael Lloyd Jones, aspas para ele, ele diz que o homem interior é o oposto do corpo e todas as suas faculdades e funções. Isso inclui o coração, a mente e o espírito do homem regenerado, do homem que está em Cristo Jesus. O poder do Espírito e a habitação de Cristo referem-se à mesma experiência. É mediante o Espírito que Cristo habita em nosso coração, na leitura que o Dias fez em Romanos 1:8. E eu quero só concluir aqui, deixa eu marcar aqui para nós continuar aqui, né? Cada cristão é habitado pelo Espírito Santo e é o templo do Espírito Santo. A habitação de Cristo aqui, porém, é uma questão de intensidade, né? Havia duas palavras distintas para habitar, que era o paroikel, né? E katoikel, né? A primeira palavra quer dizer habitar como estrangeiro,
Está no capítulo 2 de Efésios, versículo 19. Aí os irmãos notam aí. Era usada para o peregrino que está morando longe da sua casa. E katoikel, por outro lado, tem o sentido de estabelecer-se em um lugar, né? Ou em algum lugar. Refere-se a uma habitação permanente em contraste com a temporária. E é usada tanto para a plenitude da divindade, né? Habitando, né, em Cristo Jesus, né? Colossenses 2:9. Alguém lê aí? Quanto para a plenitude de Cristo habitando no coração do crente. Colossenses 2:9, e eu vou ler aqui o versículo 17 de Efésios capítulo 3, e nós concluímos hoje. Diz assim, ó: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados no seu amor. Quem achou Colossenses 2:9, leia aí, por gentileza. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Viu aí? Porque nele habita toda a plenitude da divindade. Isso em Cristo Jesus. Amém, queridos? Queridos, que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus, né? Que espero que esta palavra tenha falado ao coração dos irmãos, né? E nós vamos marcar aí, os irmãos aí que estão marcando aí, nós vamos continuar sobre a palavra que foi escolhida, que é katoiken, katoiken, né? Quando falar aí, eu sei onde está aqui, viu? Aí que ela denota o quê? A residência, ela fala sobre a residência em contraste com o alojamento. Então, a diferença de alojamento para residência. No Rio de Janeiro eu morei em alojamento, né? Mas eu não residia em nenhuma casa. Amém? Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Há alguma pergunta que os irmãos queiram fazer? Né? Se não tiver nenhuma pergunta, nenhuma colocação, nós vamos aqui estar encerrando em nome de Jesus. Eu mandar o Francisco, mas o bendito do microfone dele não funciona. Eu vou testar o microfone dele em casa. Ô, irmã Eva, Pai do Senhor, diga, mano. Não quero fazer uma pergunta, só quero adiantar que amanhã você está fazendo meio século. Mas, rapaz, será possível um negócio desse? 50 anos, meio século. E quero dizer que eu lamento muito por não estar aí, porque eu sei que com certeza vai rolar um churrasco. E eu vou perder esse churrasco, mas eu quero Então, eu vou estar dizer que. trabalhando. Mas tem um fim de semana, ainda tem um feriado. Eu vou estar trabalhando também. Quero dizer que eu te amo muito, que eu tenho muito orgulho do que você é, do que você se tornou, e Obrigado. obrigado por tudo que você fez e faz por mim, pela minha família, e por todas as orações, em nome de Jesus. Ah, maninha, obrigado. Aí E você que me venha mais emociona. meio século. Meio, rapaz, será? Tá bem pertinho já, então, né? Graças a Deus. Eu acho que eu vi o Armando levantou a mão, não sei se foi o Armando ou alguém levantou uma mão aí. Fala aí. Não falou? Foi engano. Então, que Deus abençoe. Aí, minha irmã dando Duranil aí, eu vou fazer meio século de vida amanhã, rapaz. Por isso que o cabelo acabou. Nem Diga, parece, mano. viu? Fala aí, Dias. Nem parece meio século. Parece mais, né? Queria também lhe parabenizar aí, dizer que o senhor faz parte da nossa vida, da nossa história, né? Para quem não sabe, foi o pastor Vaneilton que fez o nosso casamento, né? O pastor Vaneilton fez o casamento e o outro irmão entrou com a Paula, junto com a mãe. Então, que o Senhor continue lhe abençoando grandiosamente o seu Amém. ministério. O senhor é um exemplo para todos nós, com certeza, o seu conhecimento. 30 anos aí, né? Você falou que foi em 96. Em 96 eu não era nem bombeiro ainda, rapaz. Olha, faz tempo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Ensino maravilhoso. A gente vai, eu até falo para Paula aqui, né? A gente estava lendo ontem, por coincidência, Hebreus 11, e falava sobre a fé.
E eu até comecei a ler, depois lendo a explicação aqui numa Bíblia de Estudo, eu comecei a ler, a explicação muito grande, eu falei, não, eu vou parar, porque já é 10h30, amanhã eu É. termino de ler. Então, como o senhor falou aí, pastor, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente pergunta, mais a gente quer se aprofundar, quer entender, né? E é o Espírito Santo, que foi bem colocado aí pelo senhor durante a aula, e habita dentro de cada um de nós, né? Então, que o senhor possa sempre estar nos abençoando com essas aulas maravilhosas e instigando esse Espírito Santo dentro de nós para que nós busquemos cada vez mais o conhecimento, busquemos entender. Eu falo que eu ainda sou um aluno de primário em Bíblia, né? Estou aprendendo a ler aos pouquinhos. Mas assim, a gente já consegue fazer uma conexão de uma coisa e outra que a gente ouve do Senhor nas suas aulas e também que a gente vê na igreja. Então isso é muito bom que o Senhor tem nos aberto as mentes através do Espírito Santo, que ele continue assim, nos iluminando, nos guardando e guarde a sua vida grandiosamente aí, como a Paula falou, que venham mais 50 anos aí de muita pregação e de muito Espírito Santo dentro do Senhor. Amém. Obrigado. É recíproco essas palavras, né? Amém. Deus abençoe. Quando você voltar aqui, é uma mensagem engatilhada, viu? Que você vai pregar aí. Armando, você ia falar alguma coisa? Você que levantou a mão? Não, pastor, por enquanto não. Ah, São recíprocas minhas palavras, igual o Dias, igual a Paula, né? Realmente, eu sou suspeito de falar do senhor, porque além do senhor ser meu pastor, é meu amigo pessoal, meu parceiro de viagem. Então, só agradecer aí o que o senhor faz por nós. Eu vou falar por nós, porque eu sei que não é só por mim, é por toda a sua igreja, entendeu? E aí eu falo em nome da igreja, nós todos aí temos muito carinho pelo senhor. E eu amém. espero aí, como o Dias falou, 50 anos ainda, o senhor está à frente dessa igreja, ou Eita, com a igreja, né? Porque mais 50 anos, estar na igreja já vai ser uma bênção, entendeu? Mas que o senhor sempre esteja junto conosco, o senhor, sua família, que a gente possa estar sempre aí orando também pelo senhor e recebendo essas bênçãos. Amém? amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos orar, senão quem vai chorar aqui é eu, né? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor, compaixão e misericórdia para com a minha vida, com a minha família e os teus filhos, ó Pai, no nome de Jesus. Nos dê sempre força e graça. Espírito Santo de Deus, não nos deixe, não nos abandone diante das nossas falhas e transgressões. Meu Deus amado, que cometemos no decorrer das nossas vidas. Nos guie, nos oriente, nos fortaleça em nome de Jesus. Sou grato ao Senhor pela minha vida, pela minha existência, porque até aqui o Senhor tem sustentado-me diante da tua presença, seguro em minhas mãos. Como foi falado, 50 anos, ó Deus, e parte desses anos servindo ao Senhor. Que até o dia, meu Deus amado, em que o Senhor nos recolher, possamos estar na tua presença. Abençoe-nos, nos guarde, nos proteja e nos ilumine, Espírito Santo de Deus, a termos sempre discernimento da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe, Pai do Senhor, em nome de Jesus. Agora eu vou jantar. Com Deus.